Na Band FM, quem ama não esquece. Em 2021 e nós ainda somos tão julgados, né? Pela nossa aparência, por nossas opiniões, pela cor da pele, pela nossa classe social e até pelos empregos que a gente escolhe. Eu sei que ao ouvir a minha história, muita gente pode me criticar e achar que eu não valho nada, justamente por conta das escolhas que eu fiz na minha vida. Mas lembre-se que eu só sou uma mulher que não pediu nada além de amor, nada além de respeito. Eu tive uma infância muito triste. Filha de mãe solteira, eu cheguei a passar por situações que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas eu não gosto de me fazer de vítima, não. Apesar de ter sofrido coisas muito pesadas, eu não uso o meu passado para que as pessoas tenham pena de mim. Eu não faço isso. Eu só falei sobre isso porque, por conta dessa minha história de vida, é que eu acabei onde eu acabei. Virando garota de programa. Eu nunca pude terminar os meus estudos. E a situação financeira era muito crítica. Eu sei que muita gente acha que sempre tem uma outra opção, que tem uma outra alternativa. Mas eu tentei. Eu fiz de tudo, inclusive eu fiz faxina. Mas trabalhar na rua era o que me dava mais condições de viver e também de cuidar da minha mãe. Tem gente até que acha que essa vida é vida fácil, né? Mas só que essa vida de fácil não tem nada. Eu passei por coisas horríveis, mas eu não podia parar. A minha mãe, nessa época, já dependia de mim. E eu, sem estudo nenhum, sem experiência em nada, sem conhecer ninguém que pudesse me estender a mão, eu não tinha o que fazer. E eu tinha medo. Então eu segui a minha vida meio conformada com a minha sorte e sabendo que muito provavelmente eu nunca teria um amor verdadeiro. Eu nunca teria uma casa bonita, uma família de verdade. Até que um dia eu conheci o Cláudio. Ele foi um cliente meu, mas ele foi muito diferente. Stephanie, vou abrir o jogo. Eu sei que esse é o seu trabalho, mas eu não queria fazer nada. Eu só queria mesmo ter alguém, sabe, passar um tempo aqui com você. Você vai me pagar pra ficar conversando, é isso? Pode parecer loucura, mas a minha cabeça ainda tá cheia de problemas, sabe? O meu casamento afundou faz um tempo e em lugar nenhum eu consigo ficar em paz. Por isso que eu tô te pedindo pra você só me fazer companhia. Alguns clientes realmente procuram garotas de programa para conversar. Eu já tinha ouvido de algumas colegas que isso acontecia, mas comigo até então nunca tinha acontecido. E por mim, sinceramente, tanto fazia. Se ele queria desabafar, eu podia bancar psicóloga para ele. Então nós ficamos ali por 1 hora. E ele começou a se abrir como se a gente se conhecesse há muito tempo. Como se ele fosse meu amigo, como se a gente já fosse íntimo. E eu gostei dele. Parecia ser um cara digno, que mesmo casado e estando ali comigo, não aparentava ser mau caráter como outros que só iam ali por farra mesmo, para atrair as esposas. Dava para ver claramente que o Cláudio estava sofrendo de verdade. Que o casamento não tinha mais jeito. Mas, como tantos outros, ele tinha medo de se separar por conta dos filhos. Enfim, falamos de tudo, né? Quer dizer, só ele. Eu só ouvia, não falava nada de mim. Nunca gostei de falar de mim para ninguém. E aí, quando deu o horário, ele me pagou e foi embora. Era só mais um cliente.
Mas eu fiquei com ele na cabeça por dias. Talvez por ter sido o primeiro homem que tinha me procurado apenas para conversar. Eu não tirava ele da cabeça. E, para minha alegria, alguns dias depois, ele voltou a me procurar. De novo, a gente só conversou. Ele falou como tinha passado os últimos dias e até perguntou algumas coisas de mim. Mas eu falei só o básico. No final, ele pediu meu telefone e eu acabei passando, como passava para qualquer outro cliente. No dia seguinte, ele já me mandou mensagem e nós ficamos conversando muito mesmo. Eu via que eu estava entrando numa área perigosa, uma área onde eu nunca tinha estado antes. Talvez pela primeira vez eu estivesse me interessando por um homem. Mas eu não podia fazer isso. Acontece que o Cláudio marcou mais um encontro e nessa terceira vez que nós nos vimos, foi bem diferente. Tanto eu quanto ele estávamos ansiosos, sabe, pra gente se ver de novo. E quando a gente se encontrou, a gente até se abraçou forte. E naquele dia, pela primeira vez, nós não ficamos só na conversa. Stephanie, o que eu tenho pra te dizer é que eu não tiro você da minha cabeça. Não tiro mesmo. Eu sei que isso é maluquice, mas é verdade o que eu tô falando. Eu confesso que eu também. Eu tenho pensado muito em você também, Cláudio. Agora, então, depois da gente ter se envolvido mesmo, meu Deus, eu não vou conseguir mais ir embora, viu? Você precisa, e eu ainda vou trabalhar hoje. E você tem esposa, você tem filhos, você precisa ir. Não trabalha hoje. Não trabalha hoje. Fica comigo mais um pouco, por favor. Aquela foi a primeira vez que eu deixei de trabalhar pelo Cláudio. Eu não sei que desculpa ele deu para a esposa dele, mas nós ficamos juntos a noite inteira e eu acabei contando bastante coisa para ele sobre a minha história, sobre a minha vida, da minha infância. Falei do meu passado, de como eu entrei naquela vida. O Cláudio até chorou com a minha história. Sério. Em alguns momentos ele enchia os olhos de lágrimas. Eu sentia que ali nascia uma coisa realmente verdadeira entre nós. Mas como que a gente ia viver aquela história? Como? Eu não fazia a menor ideia de como isso ia acontecer. Dia sim, dia não, o Cláudio vinha me procurar. Claro que a essa altura eu já não o tratava mais como cliente. Eu já não pedia para ele pagar nada, mesmo que às vezes ele insistisse muito. Foi nessa fase também que ele começou a ter ciúmes do meu trabalho. Eu entendia, claro que eu entendia. Ele já dizia que me amava. Como que alguém não ia ter ciúmes de saber que a mulher que ama se deita com outros homens, mesmo que fosse só por dinheiro? Então, cada vez mais eu deixava de trabalhar, só para o Cláudio não ficar triste. E os momentos que a gente passava juntos eram tão maravilhosos. Só que, claro, sempre num quarto de hotel, né? A gente não podia sair, não podia passear ou viajar como um casal de namorados. O Cláudio era casado, tinha filhos. Mas cada vez mais ele dizia que estava cansado e que estava decidido a se separar. Eu não queria ter a responsabilidade de terminar um casamento, mas óbvio, né? Claro que eu queria que ele se divorciasse, eu queria sim. A gente se amava. Pela primeira vez eu amava alguém. E eu sentia que esse alguém também me amava. Tem noção disso? Eu nunca tinha me sentido amada ou sendo protegida por um homem. E com ele tudo isso tinha mudado. Cláudio era o meu príncipe encantado. Os dias foram passando, semanas, meses. O Cláudio estava no limite e falou que daquela semana não ia passar. Ele ia pedir o divórcio. Nossa, a minha sensação era de estar nas nuvens, sabe? A gente falava bastante sobre o nosso futuro, sobre quando ele se separaria e de como a gente ia viver daqui para frente.
A gente já tinha até planejado que, assim que ele se separasse, eu também ia largar a vida de garota de programa. Que ele ia me ajudar a conseguir algum emprego e nós iríamos morar juntos. Era um conto de fadas, claro que era. Nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar que um dia um cliente ia se apaixonar de verdade por mim, e eu por ele, né? E que nós construiríamos uma vida juntos. Eu já sonhava até com filhos, eu queria. Um dia ele entrou na minha casa. Sim, ele já frequentava a minha casa, a casa que eu vivia, né, com a minha mãe. E falou que estava feito, que ele tinha finalmente pedido a separação. A gente se abraçou tão forte, tão gostoso, eu nunca vou esquecer esse dia. Mas eu não comemorei, nem nada do tipo. Pelo menos não na frente dele, né? Porque eu sabia que isso também era uma coisa triste. Tinha os filhos dele, que eram muito apaixonados. Então ele me pediu só um tempo para ele ajeitar um apartamento, para contar para os meninos sobre a gente e para a gente poder ficar junto de uma vez por todas. É claro que eu concordei, né? E só hoje eu vejo como eu fui ingênua. A verdade é que o tempo ia passando. Ele já estava morando sozinho. Eu trabalhando cada vez menos. Mas nada da gente se assumir para valer, nada. Eu perguntava direto quando a gente ia poder ficar junto. Ele desconversava. Até que eu coloquei ele na parede. Eu quis saber o que é que estava acontecendo. Você quer saber mesmo, Stephanie? Você quer saber mesmo? Então, eu vou contar, eu vou falar. Você não se enxerga, né? Você não se enxerga. Olha pra você. Olha o seu jeito. Olha as roupas que você usa. O modo que você se comporta, sabe? Olha o jeito que você fala. Eu não tô entendendo, Cláudio. O que tem eu? O que tem eu? O que tem é que você é uma mulher da vida, Stephanie. Como um homem como eu, como pode um homem como eu assumir alguém como você? Mesmo, tem sentido? Você tá brincando, né? Que história é essa? Não, peraí, Cláudio, que história é essa? A gente sempre falou disso. Mas a realidade é muito mais dura, Stephanie. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou apresentar uma mulher como você pros meus filhos, pros meus amigos? Não dá, né? Cai na real. A gente fala essas coisas, mas é da boca pra fora. Você não pode achar de verdade, sinceramente, que que eu me casaria com você. Me casar com uma garota como você. Você tem espelho em casa, Stephanie? Você não tá à minha altura. Você sabe disso, vai. Eu fiquei chocada, passada. Ele não parava de falar coisas horríveis, coisas que me deixavam abaixo de tudo. Como se eu fosse um lixo, como se eu fosse um nada. O Cláudio dizia que ficava comigo porque eu o satisfazia como ninguém, mas que daí a ter um relacionamento para valer comigo era impossível. Que ele tinha vergonha de mim. Eu perguntei então, ainda tentando entender tudo aquilo, por quê? Por que ele pedia para eu não trabalhar? Por que ele não me queria com outros homens? Se ele não sentia nada por mim? Sabe o que ele respondeu? Sabe o que ele falou? Ele só respondeu que era para ter a impressão de que eu era menos suja do que eu era na verdade. Foi isso que ele falou. Na minha cara. Ele me chamou de suja na cara, me chamou de vulgar, de burra, de tantas outras coisas. Enquanto eu fazia planos, eu sonhava com ele, enquanto eu deixava de ir pra rua pra deixar ele feliz, ele só estava passando tempo comigo. Ele só queria o que todos os outros homens também querem. Só que com ele era de graça, né? Eu já passei por muitas coisas na minha vida, sabe? Eu já conheci gente da pior qualidade, mas nunca eu tinha sofrido tanto. Eu nunca tinha me enganado tanto com alguém. Eu nunca tinha sido tão trouxa, tão humilhada ao mesmo tempo.
Eu soube bem pouco tempo depois que o Cláudio já estava até namorando uma outra moça. Uma mulher que trabalha com ele. Eu vi nas redes sociais. Um tipo bem diferente de mim, com roupas comportadas, arrumada. No fim das contas era só diversão mesmo, né? Eu nunca conheci alguém tão falso, tão mentiroso, alguém tão sem escrúpulos e capaz de ser tão cruel. Esse foi o tombo mais difícil que levei na vida. E para me levantar, foi dureza. Na verdade, eu ainda não consegui me recuperar assim totalmente. Eu me culpo por ter sido tão boba. Eu tenho um ódio dele tão forte que me faz até mal. Eu sei que algumas pessoas não estão nem aí, acham que alguém que tem uma profissão como a minha tem mesmo é que se ferrar mesmo, mas eu nunca fiz mal pra ninguém nessa vida, eu nunca pisei, eu nunca magoei, eu nunca traí, eu nunca menti. Sabe, eu só queria uma chance para também viver um conto de fadas improvável e terminar com um final feliz. Mas talvez, como ele mesmo disse, mulheres como eu não merecem ser felizes.